Olá, queridos líderes de desbravadores e aventureiros da Associação Catarinense. É um prazer estar com vocês apresentando esse módulo, mais um módulo do CTBD 2021. Meu nome é Anselmo, eu sou o distrital da 11ª região da Associação Catarinense. E nesse módulo nós vamos aprender e relembrar muitos conceitos para que nós possamos ter, dentro dos nossos eventos, uma melhor execução nos nossos programas, dos nossos clubes também. Então, nós vamos tratar sobre cerimônias e civismo durante alguns minutos aqui com cada um de vocês. O objetivo dessa instrução é ajudar no planejamento e na execução dos eventos realizados em seu clube durante o ano. São vários eventos que nós realizamos, seja na igreja, seja em locais que nós realizamos com os nossos clubes, mas para que a execução seja realmente algo benéfica, bonita e saia com louvores a Deus em primeiro lugar, nós precisamos realmente ter um planejamento bem realizado. Nós temos como fonte dessas praticamente duas palestras em uma só, nós temos como fontes o Manual Administrativo do Clube de Desbravadores, o Manual de Regionais dos Desbravadores, e eu não tenho aqui comigo, mas nós trataremos na área de civismo, usei o Manual do Exército Brasileiro, Símbolos Nacionais, a Lei 5.700, e também o Guia de Eventos e Cerimonial e Protocolo da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, de setembro de 2010. Então essas são as referências, esses últimos dois, você buscando na internet, você vai encontrá-los facilmente para poder auxiliar aí no decorrer das atividades do ano, nas atividades de cerimônia, na qual nós vamos ver aí no decorrer dessa própria palestra. Cerimônias e eventos, o planejamento, como eu já enfatizei, para que qualquer cerimônia atinja seus resultados é necessário um bom planejamento. E esse é o que vai determinar o sucesso ou não do seu programa. Nenhum programa que seja a contenda, ele acontece se não houver um planejamento. E o planejamento começa na mente, no pensamento do diretor, da direção do clube, e aí vai para um papel, vai para um treinamento, para que realmente depois desse planejamento e desse treinamento, no evento realmente, propriamente dito, nós tenhamos uma execução que seja bastante satisfatória, tanto à direção, como ao clube como um todo, seja à igreja, seja aos pais, porque são eventos realmente que ficam marcados, principalmente na vida dos nossos pequenos, dos nossos desbravadores. Eu coloquei alguns itens aqui importantes para que a execução deste evento ocorra, ou dentro do planejamento você possa ir realizando as fases para que na execução tudo dê certo. Então, ao planejar, o líder deve ter em mente algumas orientações para tornar o seu programa mais interessante. Primeiro delas, comunhão com Deus. Tudo que nós fazemos no clube de desbravadores, seja estando dentro da igreja, seja estando no colégio, no ginásio com o nosso clube, ou até mesmo numa área de acampamento, nós temos que ter em mente que tudo que fazemos dentro do clube de desbravadores tem o objetivo de louvar o nome de Deus. Então, as minhas atividades elas têm que estar pautadas nesse primeiro item. Local adequado. É fundamental que você escolha um local que realmente possa ser o adequado para aquela cerimônia. Isso vai implicar no quê? A quantidade de pessoas que você planeja trazer para o evento, ou que você imagina que estará no evento, e, logicamente, o modo desse local, se ele vai comportar para aquilo que você quer realizar. Dentro do local, você tem que, junto com o local, você vai planejar a ornamentação. A ornamentação é fundamental para que nós tenhamos sucesso na execução do programa, porque é como se fosse um cartão de visita. A ornamentação vai apresentar na chegada aos pais, as próprias crianças, os próprios desbravadores eles vão já ter aquele primeiro impacto
Então você precisa realmente ornamentar de acordo com o evento que você vai realizar. Se você vai fazer uma condecoração de especialidades dentro do evento, de um evento maior, você deve ter ali as especialidades realizadas, um canto, um espaço, onde você tem ali o quadro de especialidades, até mesmo para os pais, as visitas, entenderem um pouquinho mais o que são as especialidades. Então, são ornamentação adequada àquele momento, àquele evento. A divulgação, é importante você divulgar o evento. Convidando clubes do seu distrito, clubes da sua região, autoridades que estejam realmente apoiando o clube ou que você deseja apresentar o clube para eles, a divulgação para os pais, já com dias de antecedência, já avisando na reunião dos pais, uma semana antes, mandando um bilhetinho, fazendo convite ou criando um convite especial para os pais, para os familiares. Quem sabe para nós que já estamos há anos trabalhando dentro do clube, não tenha tanta importância como tem para os que vão pela primeira vez receber o lenço numa cerimônia de admissão, por exemplo. Então nós não podemos esquecer que a divulgação é importante. Preparar o material com antecedência. Então, é lógico, todo o material tem que estar preparado antes, seja os lenços que vai dentro de um evento, de uma cerimônia de admissão, seja as especialidades, né, uma entrega de especialidades, enfim, o material tem que estar pronto e preparado. Nós precisamos ter uma trilha sonora. A trilha sonora ela é muito importante, principalmente num evento uma cerimônia de final de ano, de encerramento de atividades, de investidura de classes, porque há aquele espaço onde os líderes, os conselheiros vão estar investindo, os instrutores vão estar investindo os seus desbravadores naquela respectiva classe. E uma trilha sonora fica bacana, quebra um pouco aquele silêncio que fica no ar. Então mas tudo isso tem que estar dentro do planejamento. Apresentação musical de qualidade. Então você não pode pegar qualquer naquele momento para apresentar uma mensagem musical. Então a mensagem ela está, de preferência estar adequada àquele evento que você vai fazer. Um exemplo, há um programa especial para o Dia das Mães. Logicamente que a música escolhida, a mensagem musical tem que estar voltada para as mães. Ela pode ser um solo, pode ser, de preferência, todo o clube cantando em homenagem às mães. Então, essa apresentação musical ela tem que ser com qualidade, com treinamentos antes nas reuniões do clube e não para que quando chegar nesse momento da apresentação, estar algo realmente muito bonito para homenagear as suas mães, como o exemplo que eu dei. A premiação é algo fundamental. Geralmente, ela é realizada no final de ano, na cerimônia de investidura das classes. É um momento onde eu preciso, de certa maneira, até priorizar esse momento dentro da cerimônia, porque isso irá incentivar tanto aquele que vai reconhecer aquele que se destacou no decorrer do ano, na sua unidade ou a nível clube, como também incentivar aqueles que, quem sabe, esse ano não foram os melhores, mas o ano que vem ele vai tentar ser para poder realmente ganhar aquela premiação. E não precisa ser grandes coisas, mas pode ser ali um boné caracterizando com o logo do clube, uma camiseta, um jogo de talheres. Há vários brindes aí relativo à área de desbravadores que empolga as nossas crianças e vai realmente aguçar eles a receberem uma premiação também. Faça cópias ou projete o hino e os ideais do Clube de Desbravadores. Logicamente que hoje, quase todos os lugares nós temos a tecnologia a nosso favor, com o projetor. Então isso facilita muito o som, mas se for em algum lugar que não tem essa possibilidade, você deve, com antecedência, já preparar num folhetinho o hino dos desbravadores, os ideais, para que os familiares possam acompanhar esse momento solene, esse início das cerimônias que geralmente nós usamos. Um intervalo de tempo. Na verdade, esse intervalo de tempo ele não pode existir. O que é um intervalo de tempo aqui que nós colocamos?
É aquele espaço vago entre uma atividade dentro da cerimônia e a outra. Então eu tenho que já ter um cronograma para que todos aqueles que vão participar, eles saber que quando acabou a minha parte, o próximo já tem que entrar direto, já realizando a parte dele. A sonoplastia precisa ter esse cronograma para ela ficar atenada e saber tudo o que vai acontecer, a soltar um hino, soltar a trilha sonora, enfim. Então todos têm que estar a par nesse momento aqui e não havendo então esse intervalo de tempo. E o uniforme, logicamente que isso é indispensável numa cerimônia oficial do clube, seja ela de admissão, seja ela de encerramento de ano, de investidura, seja ela no Dia Mundial dos Desbravadores, o uniforme tem que estar impecável. O uniforme realmente mostra a qualidade, em grande parte, do nosso clube, dos nossos juvenis, dos nossos adolescentes, jovens que estão ali participando conosco. Você tem que estar com o uniforme dentro do regulamento. Nessa instrução nós vamos tratar das seguintes cerimônias. Nós vamos dar ênfase a 3 cerimônias aqui. A admissão, que é quando nós entregamos, né, os desbravadores, ou aqueles que estão entrando nos nossos clubes, vão receber o lenço. A investidura, que é geralmente final de ano, e nós vamos ver alguns detalhes sobre a investidura no decorrer da palestra, e a condecoração de especialidades. Então, essas 3 cerimônias nós vamos tratar aqui. Admissão. A entrega do lenço é um momento muito especial para os nossos garotos, pois é quando eles são reconhecidos oficialmente desbravadores. Nós temos que fazer, querido diretor, querida diretoria, nós temos que fazer desse momento algo que realmente eles estejam ansiosos em participarem, que chegue o dia, eles estejam vibrando realmente ao receber esse lenço. Nós temos que ir lá no nosso clube, lá na nossa reunião regular, quando vai se aproximando essa cerimônia do clube, eles têm que estar assim com o coração realmente pulsando, desejosos que chegue logo esse dia para poderem receber esse lenço e fazerem parte oficialmente do nosso clube. Porque até então eles se sentem assim meio excluídos, porque não usam o lenço, então eles saberem que a partir daquele momento eles vão estar todos nivelados, né? Então, para que um juvenil, um adolescente, ou até mesmo um adulto, quando entra já direto na diretoria do clube, para que ele possa receber o lenço, ele deve entender o básico do clube. Isso é fundamental. E o grande problema que nós temos encontrado muitas vezes é que quando nós vamos oficializar, quando o departamental do MDA vai oficializar uma cerimônia, infelizmente ainda nós vemos alguns garotos, às vezes até adultos, sem saber o básico. Eles não teriam condições realmente de receber o lenço naquele dia. E acabam entregando, fazendo a admissão, porque já está tudo pronto, e isso seria um choque muito grande se naquele momento alguém tirasse ele do evento, ou naquele momento não entregasse o lenço, mas isso tem que ser feito dentro do planejamento. Então todos têm que saber o básico do Clube de Desbravadores. Para isso, nós temos um cartão, o cartão Nosso Clube, que nós temos aqui um exemplar. Nós já conversamos com o pastor Jorge, ele está fazendo um pedido desse cartão para que tenhamos aqui nos céus da Catarinense, de modo que você, diretor, possa vir a adquirir ele. Mas se você não quiser comprar, você pode acessar a internet, você vai ter todos os requisitos necessários para tal. E aí você pode fazer através de numa folha de ofício, digitar no seu computador, os requisitos que eu tenho nesse cartão estão todos aqui. E aí você então, mesmo sem o cartão, você entrega essas folhas ao seu desbravador para que ele possa vir a estudar e se preparar para tal. Quando o cartão ele for concluído, o clube e o regional, eles farão uma avaliação. É necessário uma avaliação. Isso vai valorizar esse momento, esse dia da admissão. Eu tenho aqui um exemplo, inclusive, na região onde nós participamos. Um exemplo, nós já criamos ali uma prova para que ele tenha ali
faça essa prova e realmente possa ser aprovado. Após a avaliação, então, o candidato ele está aprovado para receber o lenço. E aí vai começar os preparativos para o dia tão esperado da admissão. Então, só depois disso, depois do clube, mas para isso, logicamente, o diretor, a diretoria do clube, ela deve se organizar, se planejar para fazer uma classe de preparo para esses novos, esses que vão passar pela admissão, eles possam realmente entender o básico do nosso clube. Não esqueçam da avaliação para que no dia realmente todos estejam preparados. E aqui nós temos um exemplo, né, do cartão, vou passar aqui rapidamente, você vai ter acesso a esse conteúdo através da palestra no sistema de gerenciamento de clubes que será disponibilizado. Então, o que está aqui está naquelas folhas que eu mostrei para vocês. O importante é lembrar que para receber o lenço, o desbravador deve estar devidamente uniformizado com o uniforme oficial. Então, isso é fundamental. Antigamente, muito tempo atrás, era autorizado ser admitido no clube com camiseta simplesmente, mas há alguns anos já é oficial e obrigatório o uniforme oficial para a realização da cerimônia de admissão, em conformidade realmente com o nosso regulamento. E esse é o único momento em que o desbravador ele pode usar o uniforme sem o lenço. Ou seja, ele vai poder se deslocar de casa, logicamente, sem o lenço, já vai vir uniformizado, sem o lenço. Ele vai estar ali na igreja até o momento dele receber o lenço, sem o lenço. Este é o único momento. A partir do momento que ele for admitido no clube, ele não pode, em hipótese nenhuma, mais usar o uniforme oficial sem o lenço, porque o lenço passa a ser realmente obrigatório dentro do uniforme. A entrega do lenço ele pode ser feito por um padrinho de desbravadores. Pode ser organizado que os pais, eu quero que o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, ou a pessoa que convidou ele entregue o lenço, ou o próprio conselheiro do clube, ou o diretor do clube, enfim, ele vai escolher o padrinho dele. Nessa situação, aqueles que são desbravadores, logicamente que eles também têm que estar corretamente uniformizados para fazer a entrega desse lenço, a admissão do lenço, né? O momento ali de colocar o lenço ao seu desbravador. É muito importante ser sucinto em cada quadro apresentado para não cansar a igreja. Muitas vezes nós elaboramos uma cerimônia que às vezes ela acaba se estendendo. São tantas coisas que nós queremos apresentar aos pais, aos familiares, e há bastante coisa realmente. E acaba que, de repente, nessa empolgação, nessa boa intenção de fazer um programa que eles entendam tudo em pouco tempo, nós nos estendemos muito. Então, seja sucinto, seja objetivo, faça o treinamento. Se o programa vai ser no domingo à noite, treine no domingo pela manhã. Se vai ser no sábado, uma semana antes, faça um treinamento de toda a cerimônia para mais ou menos você ter um cronograma de tempo para que realmente não seja cansativo para a igreja. Para que num próximo evento, os familiares tenham o prazer de vir novamente e não pensar, mas é muito longo, é cansativo, enfim. Você, como diretor, tenho certeza que já tem sabedoria para organizar de maneira que seja rápida também a cerimônia. Com decorações de especialidades. Então, de todas as cerimônias, essa deveria ser a mais corriqueira e simples, porém, não desleixada e sem cuidados. Por que corriqueira e simples? Porque ela é uma cerimônia rápida e ela pode ser feita na abertura de uma reunião do clube, num domingo de manhã. Reunião regular. Você pode fazer a condecoração de especialidades num culto jovem, na igreja, ou até em outro local, ou parte de uma cerimônia maior. Você pode usar um Dia Mundial dos Desbravadores, você pode usar a própria cerimônia de investidura no final de ano, mas lembre para não estender muito essa cerimônia que já tem um bom tempo necessário para a investidura das classes. Então a condecoração de especialidades, ela não precisa estar, o clube não precisa estar com o uniforme de gala, o uniforme oficial. Então pode ser numa reunião regular, dando ênfase, logicamente, não é simplesmente pegar a especialidade, aquela condecoração e entregar ao seu desbravador. O diretor, o instrutor daquela especialidade, ele vai explicar, vai enfatizar mais uma vez
né, resumidamente, a importância daquela especialidade e a responsabilidade que aqueles que irão receber aquela insígnia passam a ter tendo aquela especialidade. E aí vai entregando. Então, tudo isso, e é interessante que realmente a condecoração de especialidade seja feito antes, para não termos, assim, um programa tão longo nessas outras cerimônias do clube. A investidura. A investidura é um rito especial que se reveste de reverência e compromisso espiritual. Geralmente nós orientamos, o manual administrativo do clube também nos orienta a realizarmos esta cerimônia aqui na igreja, num local solene, porque como bem tem o conceito dela aqui, ela se reveste realmente de uma reverência e de um compromisso espiritual. Porque ao investirmos cada um dos nossos pequenos, dos nossos garotos, ou da nossa própria diretoria, nós estamos também investindo eles de um novo grau de responsabilidade para com Deus e para com o ser humano, para com o próximo. Então, ela requer realmente uma certa reverência e um comprometimento espiritual. Ela cada classe alcançada, nós estamos realmente preparando o nosso clube, estamos preparando os nossos garotos, né, os nossos desbravadores para realmente virem a servir no reino de Deus aqui nessa terra. A investidura deve acontecer no máximo 2 vezes ao ano, sendo a principal dela final de ano. Lógico, geralmente nós trabalhamos o ano todo para chegarmos no final de ano e realizarmos a investidura. E o clube tem que trabalhar para isso, queridos. O clube não é somente, o clube não é um clube recreativo, o clube de desbravadores, eu sempre digo isso nos clubes que passei, seja no distrito, seja nas regiões, o clube de desbravadores, ele não é um clube recreativo, ele tem como objetivo, se ele não chegar ao final do ano e não investir nas respectivas classes que foram trabalhadas no decorrer do ano, esses garotos, esses desbravadores, pode-se dizer que o clube não cumpriu o objetivo do ano. Então ele precisa chegar ao final do ano com o máximo de desbravadores sendo investidos nas suas classes. Na cerimônia, além do final de ano, essa investidura, essa cerimônia de investidura, ela pode acontecer também no Dia Mundial dos Desbravadores, no Dia dos Desbravadores. É um momento que você pode... E para quê? Por que no Dia dos Desbravadores? Porque você pode investir aquele garoto, aquele líder que estava terminando uma classe e de repente não conseguiu concluir aquele cartão até o final do ano anterior. Então ele vai para as férias, ele tem ali 2 meses mais ou menos de tempo para inclusive concluir o cartão que ele deixou de ser investido naquela cerimônia do ano que se encerrou. Então ele tem as férias e ele tem aí alguns meses, até no decorrer do ano do clube mesmo, para concluir a classe do ano passado. E aí eu invisto ele no Dia Mundial dos Desbravadores, já empolga ele para concluir agora no ano corrente a nova classe que ele já está realizando. Então eu posso realizar essa cerimônia e utilizando 2 vezes ao ano. Aqui nós temos o próprio manual. Ele apresenta uma exortação sugestiva ou um voto de investidura. A exortação aqui diz assim: vocês acabam de concluir seu programa de estudo e de autoaperfeiçoamento e a partir de agora estão prontos para assumirem novas responsabilidades na igreja e no clube. Ou você usa essas palavras do manual, ou você cria, como esse momento geralmente direcionado, destinado ao regional, ou você, regional, cria a exortação que você deseja, incentivando os seus desbravadores, o seu clube da sua região. E ali o manual ele sugere um voto também. Eu parafraseei o próprio voto do manual, no manual ele está inteiro, mas ele diz que deve ser realizado em frases. E após cada frase que o regional for apresentando, fazendo o voto, os desbravadores devem repetir esse voto, para realmente esse compromisso não ser do regional, mas ser de cada desbravador que acabou de ser investido nessa nova classe. Então, eu parafraseei da seguinte maneira: confiando em Deus, e aí os desbravadores iam responder. Então seria um tempo, você daria um tempo maior para eles responderem, e eu vou ler aqui mais
corrido, né, para nós ganharmos um tempo ali. Confiando em Deus, eu me responsabilizo a esforçar-me a cada dia no cultivo desses altos princípios e no cumprimento dos mesmos, através de minhas palavras e ações. Se por qualquer razão eu perder de vista esses ideais e não mais o desejar, nem os praticar em minha vida diária, será meu dever pessoal devolver a insígnia à associação ao meu clube. Entretanto, confio que Deus irá conservar-me fiel a Ele e a esses ideais. Então, tu imagine os desbravadores repetindo frase a frase, ele realmente está fazendo o compromisso com Deus. E ao final do programa de investidura, deve ser feita uma oração de dedicação desses desbravadores, dessas novas classes alcançadas, de preferencialmente pelo pastor, o seu pastor distrital ou o pastor que estiver oficializando esse evento também. Então, estando um pastor ali conosco, nessa cerimônia, o pastor irá realizar esta oração. E aqui nós temos uma sugestão também de cerimônia, para uma cerimônia de admissão ou investidura. Lembrando a você, líder, que o manual administrativo ele traz várias sugestões aqui, tanto para uma cerimônia de admissão, como para uma cerimônia também de investidura. Ele traz ali, inclusive com os tempos, a sequência do que vai acontecer nessa cerimônia. Mas aqui essa sugestão é do nosso do MDA da Associação Catarinense. Temos ali as boas-vindas, logicamente, a oração, o louvor, uma contagem regressiva, onde você pode projetar, enquanto o clube está lá fora se organizando, você projeta na tela uma contagem regressiva, ir passando fotos e a cada minuto, de repente, lançar o relógio ali, podendo fazer um vídeo das atividades do clube para os familiares, a igreja ir assistindo, mas com uma contagem regressiva. E aí nós temos a entrada dos oficiais, do clube, das bandeiras, da Bíblia. É uma mudança já desde o ano passado. Antes nós primeiro realizávamos os ideais e depois cantávamos o hino dos desbravadores. Agora não, nós cantamos o hino e depois realizamos os ideais. E os ideais são os que nós conhecemos: voto, lei, alvo, lema, objetivo e voto à Bíblia. Aqui nós queremos passar uma orientação de uma mudança que ocorreu aqui nessa questão do voto de fidelidade à Bíblia. Antigamente, nós sabemos que após tomar a posição de voto de fidelidade à Bíblia, aquele que está dirigindo ali aquele momento, ele toma essa posição, né, a sua mão espalmada sobre a Bíblia. E todos os outros desbravadores, eles fazem a posição de Maranata lá no plenário da igreja ou do local que tiverem. Agora, também os desbravadores que estão ali naquele plenário, eles também poderão tomar esta posição, podendo estar com a sua Bíblia sobre a sua mão também, em sua mão, e tomar essa posição. Então, a orientação que o MDA da associação passa para nós, que de repente você como diretor, isso é uma sugestão, você como diretor, você já organiza o seu clube, treine para tal, que cada um já esteja com a sua Bíblia em mãos, e no momento dos ideais, ele já se posicione, e para iniciar os ideais com o voto, ele se posicione já com a sua Bíblia na mão esquerda. Por que na mão esquerda? Porque a direita ele vai tomar primeiramente a posição do voto. E depois, então, quando tiver o voto de fidelidade à Bíblia, ele vai já abrir a sua Bíblia e posicionar a sua mão como também aquele que está realizando a cerimônia lá na frente. Tá ok? Então, essa é uma mudança aí e uma sugestão em relação... não é obrigatório todos estarem com a Bíblia, mas aqueles que estiverem podem realizar dessa maneira agora. Depois nós teremos uma oração após os ideais, nós teremos ali a declaração de abertura, ou seja, dependendo do evento, com uma machadinha, com uma tocha ou em palavras somente, uma música especial que pode ser individual, que pode ser pelo clube. Essa questão da música impacta realmente os nossos familiares, os nossos pais, quando eles veem assim os seus filhos indo lá à frente, cantando, num dia das mães, num dia dos pais, num programa especial para eles. Isso realmente fica bonito
quando treinado, quando ensaiado, essa música, logicamente, com o clube. Nós teríamos aí uma introdução da admissão da investidura, conforme o evento, a entrada dos aspirantes, ou seja, daqueles que vão receber, seja na admissão, o lenço, ou seja, numa investidura as classes. Nós temos aí a oração de consagração por aquela investidura, como nós vimos ali, o voto, inclusive. E aí a mensagem espiritual, a oração final, os agradecimentos, a declaração de encerramento e a saída. Essa saída ela é opcional. Alguns clubes às vezes querem deixar tudo montado para tirar fotos, tudo bem, mas há clubes que eles gostam também de fazer a saída. E aí sairia as bandeiras, o pastor, o regional, o clube, a igreja e assim por diante. Tá? Então, mas isso é uma sugestão. Logicamente que você não pode fugir muito disso daqui e nem do que está no manual. Né? Então você tem que seguir, isso daqui é um norte que é dado para a realização desses eventos aí. Passamos agora para a segunda parte da nossa palestra, que é o civismo. O civismo, nós temos desde pequenos, né, antigamente se enfatizava mais o civismo nas escolas, seja escola particular, seja escola pública, mas nós temos dentro do civismo 4 símbolos nacionais. Os símbolos nacionais, eles são 4, como eu acredito que a grande maioria sabe. O mais conhecido de todos, vamos colocar assim, é a bandeira nacional, é o nosso pavilhão nacional. Nós vamos passar rapidamente deixa eu voltar aqui, deixar na bandeira, nós vamos passar rapidamente esses itens aqui, porque há 2 anos atrás, se eu não me engano foi no CTBD de 2018, eu realizei uma palestra que foi exclusivamente sobre o civismo. Então foi todo um tempo dedicado somente a essa palestra de civismo, então com muito mais detalhes. Inclusive vai estar disponível para vocês as palestras em PDF, essa minha palestra está disponível, tem muito mais conteúdo na palestra ali no PDF, no arquivo de PDF do que eu aqui estou falando. Então vocês vão poder pesquisar ela também. Então nós temos a bandeira, nós temos o hino nacional e, queridos, o hino nacional é algo assim que é importante nós como cidadãos, como aprendermos desde pequenos a cantarmos o hino nacional. O que a gente vê geralmente nos nossos clubes é que não sabem cantar. As nossas crianças não aprendem mais isso nas escolas e quando cantam errado. Muito menos saber o significado das palavras que ali realmente você não entende. Então, seria interessante ter uma instrução específica sobre os símbolos nacionais dentro do seu clube. Não sei se todos sabiam ou não, mas existe uma lei, desde 2009, 22 de setembro de 2009, o hino nacional brasileiro tornou-se obrigatório em escolas públicas e particulares de todo o país. Ao menos uma vez por semana, todos os alunos do ensino fundamental devem cantar, ou devem cantá-lo. Eu não sei se isso está acontecendo na escola dos seus filhos, na escola dos seus desbravadores, mas eu temo que isso não esteja acontecendo. E é uma lei. Então, se não está, de repente você instruir o seu desbravador no seu clube para que ele chegue lá na diretora dele, na escola onde ele estiver, na sua professora e diga: diretora, professora, a senhora sabia que nós temos que cantar o hino nacional uma vez por semana, ao menos na escola? E aí, de repente, essa professora vai pesquisar, vai buscar a lei, a diretora, e passe-se a cantar uma vez por semana o hino nacional. Então, é importante, né, nós apresentarmos esse direito e essa obrigatoriedade, na verdade, que as escolas teriam em cantar o hino nacional. Um outro símbolo nacional são as armas nacionais, né? Nós não vamos entrar aqui em muitos detalhes, só estou passando quais são os 4 símbolos, né? Nós temos o 4º símbolo, então, o selo nacional. Seja ele em preto e branco, seja ele colorido. Geralmente, o selo nacional, nas Forças Armadas, nós usamos muito o selo nacional na forma de marca d'água, que é aquele em alto relevo. Na confecção de um documento oficial, e ao final aquela autoridade que confeccionou está determinando
aquelas ordens e deveres, ou seja, lá direitos, ao assinar é colocado ali a marca d'água. Então, é o selo nacional em cima da assinatura e ele fica em alto relevo naquele documento. Isso é comum em todo documento oficial das Forças Armadas, por exemplo. E no meio público também, né, nos setores dos órgãos públicos, eu acredito que da mesma maneira também. Aqui nós temos rapidamente, eu irei comentar alguma coisa sobre o dispositivo das bandeiras. Nós vemos que, diante de um plenário, onde nós tenhamos, seja uma reunião oficial, num órgão público, ou dentro, né, das Forças Armadas, por exemplo, isso é natural, é comum. Então, se nós tivermos, e na verdade deveria ter a bandeira nacional sempre ali, num plenário onde haja uma mesa, essa bandeira tem que estar no centro, atrás dessa mesa, como está aqui, né? Na figura de número 4 aqui, nós vemos a bandeira aqui. Havendo um mastro, havendo um suporte para as bandeiras, como nós temos aqui, essa bandeira ela tem que estar à direita dessa mesa, seja ela duas, seja ela individual, a bandeira do Brasil, sempre à direita da mesa, à esquerda do plenário, mas à direita da mesa, à direita do púlpito que estiver sendo realizado esse evento. Então, isso é algo já conhecido, eu acredito, mas é um detalhe que às vezes nós vamos em algumas igrejas, vemos as cerimônias e não se detém para isso. Então, às vezes a bandeira está lá do lado, no meio da igreja, às vezes está na esquerda, então nós temos que ter esse cuidado em realizar a posição correta. Aqui nós temos as bandeiras, eu vou passar rapidamente devido ao tempo, as bandeiras dos estados brasileiros, né, e do Distrito Federal, são 27 ao todo, né? Não sei se todos sabem, mas existe uma precedência das bandeiras dos estados, ou seja, é a ordem de criação dos estados. Não teremos o tempo hábil para passar uma por uma, mas vamos ver aqui que a mais antiga é a da Bahia. Então, num evento a nível nacional, após a hierarquia da bandeira nacional, logicamente, do nosso país, a bandeira mais antiga, a que estará já à direita da bandeira nacional, vai ser a da Bahia. E aí vai depender o tamanho se vai ser colocado todas, ela vai seguir essa sequência. Bandeira do Brasil, bandeira da Bahia à esquerda, bandeira do Maranhão à direita, como é ímpar, né? Se nós vamos entender. Só que nesse caso a bandeira do Brasil vai completar um número par, aí já vai mudar um pouquinho. Mas enfim, nós vamos tratar um pouquinho aqui. Mas só para você ter conhecimento, existe uma precedência das bandeiras dos estados. A disposição das bandeiras, a sequência de figuras abaixo que nós vamos ver, ela foi extraída desse guia de evento cerimonial e protocolo da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Se você colocar isso no Google, você vai ter acesso a esse manual, esse guia de eventos. Então aqui alguns exemplos rapidamente. Quando nós estamos no nível federal e há um país, quando nós vamos posicionar as nossas bandeiras e há países junto, logicamente que se nós estamos no Brasil, né, o Brasil, o país anfitrião, ele sempre é a de maior grau ali, de maior hierarquia. Então, como nós temos um número par aqui de bandeiras, a bandeira do Brasil vai estar à direita desse país que estiver ali nesse evento que estiver sendo realizado. A nível estadual, bandeira do Brasil e o Estado. Então, a bandeira do Brasil à direita do Estado. Logicamente que no plenário a bandeira do Brasil estará à esquerda, para quem olha, mas em relação à posição das bandeiras, ela sempre vai estar à direita. É uma hierarquia, né? Brasil, Estado, município, e aí uma federação, uma sede, enfim, aí vai depender do evento que eu estiver realizando. Se nós temos 3, ela fica mais fácil. Quando é número ímpar, fica mais fácil de organizar essa hierarquia. Então, se eu tenho 2 países no meu evento, realizando no Brasil, essa ordem, ela tem 3 maneiras de ser colocadas as bandeiras, pelo manual de cerimônias. Geralmente, usa-se a ordem alfabética dos países, na língua portuguesa. Então, o país com letra A, o país com letra B, aí se nós tivéssemos 5, viria para cá o país com letra C, e assim por diante, né? E lá o país com letra D. Então, se nós temos um país e estamos num estado, a nível estadual, Brasil, país e estado. Se nós estamos a nível estadual ainda,
mas há aí uma instituição, dentro de uma instituição sendo realizada, eu uso a do Brasil, a do Estado e dessa instituição. Se eu tenho a nível municipal, eu vou usar Estado e município, junto com a do Brasil. Quando eu tenho 4 bandeiras, e tanto a nível federal, estadual e depois municipal, nós temos que ter esse cuidado dessa hierarquia. Então, como eu disse, geralmente usa-se, quando é país, por ordem alfabética. O segundo critério pode ser por ordem de chegada dos presidentes naquela cerimônia. Dificilmente isso é usado, pelo que eu já percebi. E também, quando for uma cerimônia do Mercosul, é pela antiguidade dos países que entraram no Mercosul. Então, nós temos essa sequência aqui, nós não temos um tempo hábil de estar se prolongando nela, mas ela é fácil de entender a nível estadual, e nós temos também, deixa eu voltar aqui, antes de nós encerrarmos aqui, eu quero apresentar a você também o que nós, geralmente, como líderes de desbravadores e aventureiros, e nós realizamos nas nossas cerimônias dentro dos nossos eventos, e a maneira correta de posicionar as nossas bandeiras. Se você só tiver a bandeira do Brasil, fica fácil. Então, você vai ter somente a bandeira do Brasil no centro, não há nenhum mistério, nenhum problema. Agora, se eu vou realizar um evento no meu estado, no estado de Santa Catarina, eu tenho 2 bandeiras agora, então essa é a posição correta de eu posicionar a minha bandeira. À direita do estado, eu tenho a bandeira do Brasil. O plenário, a bandeira do Brasil vai estar à esquerda, mas essa é a posição correta. Se eu tenho 3 bandeiras, vamos dizer que estou realizando uma atividade do Clube de Desbravadores dentro do estado de Santa Catarina. Então, eu vou ter a bandeira do Brasil, a bandeira do estado à direita da bandeira do Brasil, e agora, então, a bandeira dos desbravadores. Dessa maneira aqui. Hierarquia, Brasil, Estado, desbravadores. Mas se eu estou num evento, por exemplo, do MDA, onde nós temos desbravadores e aventureiros, aí a posição ela já muda. Eu vou ter 4 bandeiras agora, então eu tenho a do Brasil, eu tenho a do Estado. Lembrando que eu vou trabalhar com 4 bandeiras. Eu tenho a dos desbravadores agora, que dentro de uma escala hierárquica, ela foi criada antes do Clube de Aventureiros. E eu tenho agora a do Clube de Aventureiros. Dessa maneira. Então, essa é a posição correta, né, do posicionamento das bandeiras. Nós temos, como eu já disse, na palestra que estará disponível a todos no sistema de gerenciamento de clubes, nós temos ali mais exemplos, né, que estão sendo colocados ali para você entender melhor. Mas mesmo assim, eu estou à disposição também, a você, regional, se você quiser fazer uma palestra dentro dessa área de civismo, cerimônia, dentro da sua região, dentro da minha disponibilidade também, eu estou à disposição de poder realizar essa palestra para vocês também. Então, a nossa palestra ela é, de certa maneira, rápida, porque o tempo realmente tem que ser dentro desse tempo. Então, desculpe se foi muito corrido, mas é o tempo disponibilizado para cada módulo e nós não podemos ultrapassar isso. Volto a dizer que tem mais conteúdo na palestra em PDF e também nós estamos à disposição para tal. Nós queremos desejar a todos vocês, diretores de clube, que nós tenhamos um ano cheio de atividades, um ano abençoado por Deus, que logo Deus permita que essa pandemia acabe e nós possamos realizar tudo o que nós realizávamos antes e possamos fazer com eficiência para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos.